Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 9 de novembro de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes confirmaram a presença no sistema de parte e vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com o processo de Lloyd Dreyfus Company Brasil S.A., recurso ordinário, relatoria do Dr. Paulo Maceta. A doutora Marina está presente, mas só vai fazer acompanhamento. Indago a doutora Marina se gostaria que fizesse registro da presença. Por favor, Só um gostaria. momento. Muito bem, doutor Paulo nos apresenta os autos. Um segundo só, presidente, eu tô... Eu tive que reiniciar meu computador, tô só abrindo aqui o voto. E aquela coisa, quando a gente tá com pressa, o computador vai mais devagarzinho, né? Bem, então vamos lá. O AIM relata somente uma acusação, né, de receber e estocar no período de junho de 2015 a outubro de 2015 de amendoim, casca e resíduo de amendoim, conforme discriminado demonstrativo 1, desacompanhado de documentação fiscal. As mercadorias recebidas e estocadas estavam acompanhadas de documento inidôneo emitido por Luiz Carlos Coelho Eireli, EPP, estabelecimento que teve sua inscrição considerada nula desde sua abertura e todos os documentos para ele emitidos declarados inidôneos conforme cópia do processo de documentação inidônea. As operações foram consideradas acompanhadas de documentação fiscal. A autuada apresentou defesa, houve a manifestação fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Em face da decisão de primeira instância, a autuada apresentou recurso ordinário. Em seu recurso ordinário, a autuada, em breve síntese, alega que a autuada agiu de boa-fé e as operações efetivamente ocorreram, deve ser aplicada a súmula 509 do STJ, é ilegal a atualização do valor básico da multa, a taxa de juros deve ser limitada à Selic e a multa é confiscatória e deve ser reduzida. A representação fiscal apresentou contrarrazões. A 10ª Câmara Julgadora proferiu decisão na qual deu provimento ao recurso ordinário. A Fazenda Pública apresentou recurso especial, a autuada apresentou contrarrazões ao recurso especial e a Câmara Superior anulou o julgamento do recurso ordinário, retornando os autos para novos julgamentos. E então os autos foram distribuídos à autoria. Eu entendi que a patrona não vai fazer a sustentação oral, então eu posso passar para o voto, presidente? Sim. Então, eu vou lá no voto, item 14. A autuada alega que a autuação não deveria ocorrer, pois agiu de boa-fé e estaria amparada pela súmula 509 da STJ, mesmo que em situação diversa estabelecido pela citada súmula. A súmula 509 trata de casos de creditamento de CMS, que não é o caso da presente atuação, que versa sobre recebimento de mercadoria sem documento hábil. Todavia, entendo que, como para o creditamento de CMS é necessária a escrituração das notas fiscais, ao permitir o creditamento para contribuinte de boa-fé, o STJ, na súmula 509, também autoriza a escrituração das respectivas notas fiscais. Se assim não fosse, estaríamos frente a uma contradição lógica. Seria permitido o creditamento, mas não seria permitido escriturar a nota para se creditar. Superada a análise da aplicabilidade da súmula 509 da STJ, no caso em abstrato, devemos passar ao caso em concreto, analisar se ocorreu a boa-fé no presente caso. Para tanto, 3 itens devem ser analisados: a demonstração da veracidade das operações de compra e venda, inclusive com a apresentação de suas tratativas comerciais e da comprovação do transporte, a comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificou a regularidade fiscal do fornecedor e a existência de provas de pagamento às empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos.
Cabe destacar que a autuada não apresenta provas nem em sua defesa nem em seu recurso ordinário. Assim, as únicas provas dos autos são as apresentadas em resposta às notificações do fisco. Inicio a análise da boa-fé pela veracidade das operações de compra e venda, com a apresentação das tratativas comerciais e da comprovação de transporte das mercadorias. A autuada apresenta somente nome, e-mail e telefone de um suposto contato comercial, sem, todavia, apresentar qualquer documentação que conecte o suposto contato comercial com a empresa fornecedora. O contato comercial, segundo a autuada, seria Sr. Joel Lorenzato, e-mail tal, com endereço na rodovia Mário do Negá, quilômetro 10, Fazenda Baetê, Zona Rural, Barrinha, São Paulo, e foram realizadas sempre por telefone através dos números tal. Eu vou até apagar o e-mail do Sr. Joel, que não faz sentido estar no voto. Desculpa. Enfraquece ainda mais a prova o fato de que o contato comercial é proprietário de 3 outras empresas, sendo que uma delas, a cerealista Santa Inês, forneceu amendoim para a autuada nos anos de 2014, 2015 e 2016. Em outras palavras, o suposto contato comercial era fornecedor por uma de suas empresas do mesmo produto ou produto similar próximo para a autuada no mesmo período em que a empresa Luiz Carlos Coelho Eireli também forneceu para a autuada. Também não é apresentada nenhuma comprovação do transporte, alegando a autuada que comprou com cláusula CIF e, portanto, não era responsável pelo transporte da mercadoria. Aqui destaca-se que as notas fiscais não indicam o veículo utilizado para o transporte. Aliás, no campo de detalhes do transporte nas notas fiscais, só são identificados a quantidade e pesos, não havendo qualquer outra informação. A autuada apresenta diversos contratos e recibos, todos sem assinatura, sendo os recibos aparentam ser emitidos por sistema da própria autuada. Assim, contratos e recibos sem assinatura e produzidos pela autuada não têm força probatória para demonstrar a veracidade das operações. Assim, entendo que não resta comprovada a veracidade das operações de compra e venda com a apresentação de suas tratativas comerciais e da comprovação do transporte das mercadorias. Passo a análise da comprovação de que, à época das operações, a autuada consultou a regularidade fiscal de seu fornecedor. Nos autos, não há nenhuma prova de que isso tenha acontecido. Pelo contrário, as folhas 65, 105, 222 e 224, há relatório do sistema da autuada que demonstra que a documentação de fornecedor está pendente, ou seja, incompleta. Apesar da autuada alegar que essa informação trata-se de mero equívoco interno, ela somente apresenta declaração de que não há penhor agrícola ou cedular do fornecedor, folha de cheque do fornecedor, declaração do proprietário do fornecedor frente à JUSESP, que necessitaria de outras documentações para poder funcionar, ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada e certificado de depósito na JUSESP. Assim, não há demonstração que a autuada consultou a regularidade de seu fornecedor. Por fim, quanto à prova dos pagamentos, a autuada apresenta diversos comprovantes de transferência eletrônica. Os comprovantes de transferência totalizaram R$ 2.197.96691, ao passo que os nossos fiscais totalizaram R$ 2.210.405,40. Mesmo que o pagamento fosse inquestionável e nos mesmos valores das notas fiscais, resta que a autuada fale em comprovar os 2 primeiros itens elencados para comprovar sua boa-fé. Assim, no meu entender, não foi comprovada a boa-fé da autuada. Superada a análise da súmula 509 da CJ, passo às demais alegações da autuada. Não deve prosperar a alegação da autuada de que a multa é confiscatória, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374, o que faz com que a exigência da multa esteja amparada em norma válida, vigente e eficaz, não podendo ter sua aplicação afastada por essa Câmara. Também não deve ser acatada a alegação de ilegalidade da atualização do valor básico da multa, pois o Tribunal de Impostos e Taxas possui jurisprudência sobre o assunto específico à súmula 13. Todavia, tem razão a autuada e deve ser acatada sua alegação de limitação da taxa de juros à taxa Selic, pois tal entendimento é o mesmo exaurado na nova redação da súmula 10 desse tribunal, cabendo salientar, para aplicação de ambas as súmulas, que, de acordo com o artigo 52 da Lei 13.457, as súmulas têm, a partir de sua publicação, caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do TIT. Por fim, para analisar o pleito da autuada de redução da multa, devemos analisar o artigo 527-A do RICMES, o qual institui
que para relevação ou redução da multa, a infração deve ter sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implicar falta de pagamento de imposto. Ainda deve ser levado em consideração o porte econômico do autuado e seus antecedentes fiscais. Não há nos autos prova de que a infração foi praticada com dolo, fraude ou simulação e a infração não implica em falta de pagamento do imposto. Pelo Estatuto Social da autuada, folhas tais, podemos ver que seu capital social, sendo que a multa do presente AIM representa 0,03% do seu capital social. Ainda, da outra representação fiscal, indica 18 AINs já lavrados contra a autuada, sendo alguns deles referentes a fornecedores inidôneos. Assim, pela análise do porte econômico e pelos antecedentes fiscais, não entendo aplicável qualquer redução à multa do presente AIN. Daí tem uma parte que eu adicionei, não está no voto que vocês estão vendo. Todavia, tem-se que a capitulação da multa, alineado ao inciso 3 do artigo 85 da Lei 6374, foi alterada pela Lei 16.497 de 2017, a qual combina a penalidade para a infração menor do que aquela prevista na legislação vigente à época dos fatos, julho a novembro de 2015. Assim, dado o disposto na linha C do inciso 2 do artigo 106 do CTN, deve-se reconhecer a retroação da lei mais benigna. Dessa forma, a multa deve ser aplicada considerando os percentuais contidos na alteração da linha A do inciso 3 do artigo 85 da Lei 6374, alterados pela Lei 16.497. Ante exposto, conheço do recurso ordinário, ele dou parcial provimento, somente para limitar os juros da taxa Selic e aplicar o percentual de multa trazidos pela alteração da Lei 6374, dada pela Lei 16.497 de 2017. É assim que eu voto, presidente. Estou registrando o voto lá. Só um segundo que eu preciso mudar a emenda. Ok. Adicionar esse trechinho novo à emenda. Só aguardar o registro do voto, doutor Paulo. Está registrado. Não, não está não, desculpa. Agora sim está registrado. Ok. O voto do doutor Paulo está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Só um momento que o sistema está um pouco lento. Muito bem, encerrada a votação, o recurso ordinário de Lloyds Dreyfus Company Brasil S.A. foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Paulo. Agradeço, presidente, doutora Marina. Muito bem, passar para o processo de Federal Art Confecções Limitada é um recurso misto, é de minha relatoria.
Indagaria o representante do Dr. Balduino se vai realizar sustentação oral? Acredito que é a doutora Noêmia que vai acompanhar o processo? Ela está escrevendo no chat, só vou responder um momento só. Ok. No chat ela respondeu que só vai acompanhar o julgamento. Só um momento, só é um recurso misto. Luciana, doutora Luciana, eu nunca me lembro do documento da doutora. Vou mandar aqui no chat também. O doutor Balduino também está por esse processo, Márcio? Oi? O doutor Balduino também está por esse processo? Então, eu acredito que é a doutora Noemi que está acompanhando esse processo. O Oswaldo respondeu que o microfone e o vídeo estão liberados. Ok. Doutora Noemi, acredito que o microfone da doutora esteja autorizado. A doutora só vai acompanhar esse processo, quer que faça algum registro da presença da doutora? Ela está no mudo, presidente. Ela Sim. precisa habilitar o microfone. Doutora Noema, poderia tentar desabilitar o mudo do microfone para ver se está funcionando agora? Ok. Só um momento que ela está respondendo pelo chat. Só um momento, só que eu vou responder também. Só um momento, só. Estou pedindo para a doutora Noemi o nome completo e o número do documento para poder fazer o registro. Ok, fiz o registro da presença da doutora Noemi. Muito bem, recurso ordinário, recurso de ofício. Contra a decisão proferida pelo DTJ1, que julgou parcialmente procedente o AIM. São duas acusações fiscais. Deixar de pagar ICMS apurado por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509, inciso 5, do artigo 509-A do regulamento. Deixar de escriturar documentos fiscais, notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento.
A decisão primeira instância julgou procedente o AIN e reduziu os juros aplicados. A doutora representação fiscal ofertou parecer propugnando o não provimento do custo de ofício. Inconformado à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando-se em seguintes alegações: nulidade da decisão, vício formal erro de fato, cessamento de defesa, vedação lançamento embasado em indícios e presunções, existencial do credor, não reconhecimento de diversas operações, aplicações do artigo 527-A do regulamento. Por fim, requer o cancelamento da autoinflação. Em suas contrarrazões, o contribuinte requer o não provimento de custo de ofício. A doutora representação fiscal manifestou-se pelo não provimento de custo ordinário. Este é o relatório e vou passar ao voto. No tocante ao recurso de ofício, não merece reparos da decisão primeira instância. A revezar a súmula 10 de CETIT expôs. Os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multa exigidos na autoinflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 13.457, que determina o caráter vinculante da súmula perante os órgãos de CETIT. Assim, os juros de mora aplicados ao montante do imposto e multa devem ser limitados à taxa Selic, razão pela qual mantenho o anteriormente decidido neste ponto. Por exposto com esse, o provimento de custo de ofício. Passo a apreciar o recurso ordinário. Relativamente à alegação de nulidade da decisão, a autuada não especifica qual ou quais matérias que o decidido não teria sido eu vou fazer a correção, que o decidido não teria sido fundamentado e motivado. Assim, trata-se de alegação genérica e imprecisa, não sendo assim cabível a alegação de nulidade da decisão recolhida. Nesse sentido, cito uma jurisprudência da Câmara Superior, na relatoria do Dr. Alberto Podgaek. Então, destaque não ocorreu a alegação de nulidade da decisão recolhida. Quanto à alegação de vício formal e erro de fato, passo por meu entendimento. Alega a autuada que, abre aspas, verifica-se que o relato de infração, o fisco não demonstrou claramente a identidade entre os dispositivos legais que fundamentam as supostas infrações e a captação da multa imposta, com a realidade com que os fatos ocorreram, devido à insuficiência de elementos probatórios para tanto. Volto a dizer, trata-se de alegação genérica, pois além de não indicar qual dos itens do AIN se refere, a autuada não apresenta a razão pela qual a instrução probatória não demonstraria a acusação fiscal relatada, e os respectivos dispositivos legais indicados como infringidos, bem como a captação da multa. Em relação ao item 1 do AIN, o demonstrativo de folhas 37 e 38 está expresso que a diferença de levantamento decorre da falta de registro das notas fiscais de fornecedores, ou seja, está de acordo com o que consta no relatório circunstancial de folhas 9. Em razão da não escrituração do referido às notas fiscais de fornecedores, também foi imputada a acusação do item 2 do AIN, como consta do referido relatório circunstanciado. No demonstrativo de folhas 39 e 52 estão identificadas todas as notas fiscais eletrônicas, com chave de acesso emitidas pela autuada. Assim estão disponíveis para quaisquer contestações pela autuada. O demonstrativo de folhas 37 e 38 é específico para o levantamento fiscal em questão, pois demonstra o total das notas fiscais de entradas não escrituradas e o valor exigidos no levantamento em razão da presunção de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis, realizados sem o pagamento de imposto, previsto no artigo 509-A do regulamento, como consta expresso em ato de infração do item 1 do AIN. Assim, o referido demonstrativo comprova a realização do levantamento fiscal, sendo suficientemente claro, para tanto, e prescindível a existência de formulário padrão para sua caracterização, bastando que contenha os elementos necessários para sua compreensão, o que é o caso como acima exposto. A eventual existência do credor não é impeditivo para a agência dos presentes autos, como exposto pela Câmara Superior, no processo da ET 16.001 de 92, voto vencedor Luiz Dr. Fernando Moraes Saberri. Alega autuado que o FRE, embora tenha afirmado não excluir as notas fiscais em que ela declarou não reconhecer. Verificando o demonstrativo de folhas 39 e 59 e a listagem de notas fiscais da notificação do fisco, verifico que foram, sim, realizadas exclusões das notas fiscais, pois o total das notas fiscais de listagem resulta no montante de R$ 906.226,49 para 2016, R$ 931.619,84 2017, enquanto do referido demonstrativo totalizam R$ 786.592,61 2016 e R$ 826.747,11 2017. Ou seja, nem todas as notas fiscais que compuseram a notificação foram levadas a acusações fiscais. Assim, estão todas as notas fiscais que compõem acusações fiscais identificadas, como já exposto, cabe a recorrente indicar e provar todas aquelas que entendem que devem ser excluídas, sendo insuficiente a indicação apenas a título exemplificativo, a menção de duas notas fiscais sem provar que elas estão dentre
aquelas que o autuado declarou que não reconhecia com a respectiva prova. Então, destaque não colhe a pretensão do autuado. No tocante à alegação de cessamento de defesa, não existe razão autuada. Como já exposto no item 4 desse voto, estão identificadas todas as notas fiscais eletrônicas com chave de acesso emitidas pela autuada e que acompanham acusações fiscais, assim estão disponíveis para quaisquer contestações pela autuada, uma vez que ela, em sendo a destinatária delas, tem acesso a tais notas fiscais no sistema da nota fiscal eletrônica. Se porventura a autuada não as detém, observado ainda que, em relação a tais notas fiscais, ela havia apresentado justificativa quando na notificação do fisco, ou seja, tinha conhecimento delas. A juntar para mostrar as notas fiscais, atendendo disposto no inciso 3, artigo 22, Lei 3457 de 2009, e tratando de informações que a requerente dispõe, como acima exposto, ela pode contraditar nos termos do parágrafo 1º do dispositivo acima citado. Observe o entendimento da Câmara Superior desse título sobre a matéria, no processo da RT 12.40.19.894/2013, relatora Dr. Cleiton Munihiro Furugi. Assim, a instrução probatória não é insuficiente e nem é um alegado cessamento de defesa. Quanto à alegação de vedação, lançamento embasado em indícios e presunções, como expresso relato de infração do item 1 do AIN, o levantamento fiscal fundou-se no artigo 509-A do regulamento e não no artigo 509 do mesmo dispositivo normativo, como citado pela autuada. Assim, as alegações do autuado não se baseiam na norma expressamente indicada pelo fisco. Como exposto no item 4 desse voto, cabe à requerente indicar e provar as notas fiscais que entendam que devem ser excluídas, sendo insuficiente a indicação apenas, abre aspas, a título exemplificativo, a menção de duas notas fiscais, sem provar que elas estão dentre aquelas que a autuada declarou que não reconhecia com a respectiva prova. Quanto à alegação de que haveria operações sujeitas à substituição tributária, não basta a mera alegação, mas sim a indicação e prova de que, de fato, houve a retenção antecipada do imposto para cada uma das operações. A qualificação dos produtos como de uso e consumo é definida pelo contribuinte no momento do registro livre de entradas. E como não houve tal registro, trata-se de alegação sem provas, ou seja, não havendo referido registro, a presunção normativa do artigo 509-A do regulamento é que houve omissão de operações de prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto. As eventuais operações de transferência de ICMS da filial para a matriz da recorrente, sem a escrituração no livro de registro de entradas, também leva ao desconhecimento do posterior destino das mercadorias. Assim, a presunção normativa do artigo 509 do regulamento é que houve omissão de operações de prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto. As alegadas operações de remessa e bonificação e ou amostra grátis, ao não serem escriturados no livro de registro de entradas, não permite atestar que não houve a posterior saída de mercadorias, ou seja, remanesce ainda a presunção normativa 509-A do regulamento. Neste ponto, o artigo 509-A do regulamento não exclui quaisquer operações de entrada de mercadorias não registradas como suscetível de exclusão da presunção normativa de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis realizadas sem o pagamento de imposto, pois tal presunção decorre de que, se houve entrada de mercadorias omitida pelo fisco, também houve a saída delas com omissão, cabendo ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores ou do pagamento do imposto, conforme seu parágrafo 2º. Observe o entendimento do Dr. Samuel Alves Ferreira no processo da RTC3 10.833/97. O inverso não seria verdadeiro se as compras não foram contabilizadas, se esteja ou não escriturado o dever fiscal, pode significar que foram pagas com recurso a esta caixa, oriundas de vendas efetuadas à margem da fiscalização, sem emissão do documento fiscal. Ademais, como já expus, caberia ao autuado ao indicar e provar todas as notas fiscais que entendam que devem ser excluídas do auto de infração, o que não foi feito. Repito que o fundamento do levantamento fiscal, como expressamente indicado pelo fisco, é o artigo 509-A do regulamento e não o artigo 509 do mesmo diploma de normativo. E há mais de um tipo de levantamento fiscal, não apenas específico, como citado pela autuada. Assim, diversamente alegado, o trabalho não foi fundado em suposições e indícios, mas sim em presunção legal, artigo 74-A da Lei 6374, que fundamenta o artigo 509-A do regulamento. Então, destaque não é pela pretensão da autuada. Aqui tem um pequeno erro que eu vou fazer uma correção. Vou continuar o voto. Em relação à legal existência do credor, a matéria já foi apreciada no item 4 desse voto, não sendo impeditivo da exigência dos presentes autos. Quanto à alegação de não reconhecimento de diversas operações, a matéria também já foi apreciada no item 4 desse voto. Ou seja, estando todas as notas fiscais que compõem as acusações fiscais identificadas, cabe ao autuado identificar e provar todas aquelas que entendam
que devam ser excluídas, sendo insuficiente indicação apenas a mera título exemplificativo a menção de 2 notas fiscais, sem provar que elas estão dentre aquelas que a autora declarou que não reconhecia com a respectiva prova. Repito que, analisando os demonstrativos de folha 59 a 39, e a listagem das notas fiscais da notificação do fisco, verificam que, sim, foram realizadas exclusões das notas fiscais. Contra a aplicação do artigo 527 do regulamento, no item 2, não há agência do imposto nem imputação de dolo fraude de simulação. A determinação fiscal não apresenta óbice contra os antecedentes nem contra o aporte econômico, que, conforme a CADES, possui capital social de R$ 31 mil. Considerando que as operações do item 2 do AIM compusam a acusação do item 1 do AIM, entendo que devem ser relevadas as multas do referido item 2 do AIM. Pressuposto bem pressuposto mínimo de admissibilidade, conheço do parcial provimento de curso ordinário, para manter integralmente a exigência do item 1 do AIM, salvo a aplicação dos juros, como decidido no recurso de ofício, e relevar as multas do item 2 do AIM. Peço só um momento aqui para fazer a pequena correção de erro de digitação. Só um momento. Bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Oi, Inácio. Oi. Eu queria fazer só uma colocação em relação à relevação da multa, porque apesar do capital social da empresa ser um capital social reduzido de R$ 31 mil, nas folhas 6 dos autos mostra que meses anteriores à autuação, ela realizou operações de quase 25 milhões de reais. São 24.947.325,37 centavos. O que, no nosso entendimento da representação fiscal, mostraria essa incompatibilidade com a concessão do benefício e que a multa deveria ser mantida.
Eu cheguei até a reduzir a escrever uma manifestação nesse sentido, que é exatamente isso que eu li, só que em que pese o capital social reduzido, o volume de operações da empresa não justificaria essa redução. Entendo, doutora Luciana, mas eu vou manter o meu voto, principalmente porque são as mesmas notas fiscais que compuseram o item 1 do AIM. Né? Então, é uma razão, digamos, para mim mais importante, né, para a relevação das multas do item 2, né, que são as mesmas notas que compuseram o item 1. Eu vou conceder aqui a preferência para a doutora Luciana. De toda forma, Luciana, também, apesar do porte econômico, eu estou entendendo que não tem os antecedentes fiscais, a representação também não colocou óbice, né? A questão dos antecedentes fiscais, ontem eu tentei gerar o relatório, os sistemas da Fazenda estavam todos travados, eu não consegui verificar. Eu acredito, como é um procedimento nosso da representação, eu acredito que o colega que elaborou o parecer tenha feito essa verificação e realmente não tenha encontrado. Eu não refiz essa checagem, porque eu não... Mas eu apurei realmente o ponto econômico que levantar. Ok, então Acho que ainda que não fosse o deferimento da redução, poderia ser até o caso se ele tivesse alegado de consunção, porque eu tenho a primeira infração lavrada com base nos meus documentos da segunda, e a primeira seria mais grave, né? eu vou acompanhar o Inácio aí apesar de entender que pode ter algum mínimo óbice no porte econômico da empresa, mas eu acho que nos antecedentes fiscais, que para mim acaba sendo mais importante, né, no meu entender. Então, E o parte econômico não se leva em consideração para definir ou não o benefício, sim para saber se... A dosagem. A dosagem, não para o definimento do produto. E eu acho assim, eu vou acompanhar o Inácio, eu acho que nesse caso tem todo de ser as mesmas notas, de não ter os antecedentes fiscais, eu vou acompanhar ele. Acompanha também. Muito bem, a preferência do doutor Luciano está registrada. Obrigada. Obrigado. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Presidente, só um minutinho que deu erro aqui, eu preciso reabrir. Ok. Aqui. Pronto. Encerrada a votação. Então, o processo de Federal Art Confecções, recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente, doutora Noemi. Passar para o processo de MS, Instrumentos Musicais Herede, é um pedido de retificação julgado. Relator, doutor Alexandre.
Também, doutor Alexandre, é possível disponibilizar o relatório e o voto? Pois não, presidente. Eu creio que já está disponível. Então, o doutor Alexandre nos apresenta os autos? Pois não. Bom dia a todos. Aqui se trata de um pedido de retificação de julgado apresentado pela empresa MS Instrumentos Musicais Zerelli contra a decisão proferida para a 7ª Câmara Julgadora no dia 13 de abril de 2023, em julgamento de recurso ordinário. No julgamento, a Câmara decidiu, por unanimidade, a negar provimento ao recurso ordinário da contribuinte. O pedido retificatório é dirigido contra 2 trechos da decisão retificanda, a seguir identificados. A contribuinte alega que existia erro de fato, 2 erros de fato. O primeiro seria verificado no relatório da decisão retificanda, quando afirma que os valores cobrados na acusação fiscal seriam do período de mês de junho de 2019 em diante, apontamento que configuraria erro de fato, passível de retificação, pois entende a contribuinte que os débitos cobrados pelo fisco no auto de infração se referem ao período de mês de junho de 2020 em diante. O segundo erro de fato trata de suposta omissão da decisão retificanda, que teria deixado de analisar o pedido de remessa dos autos para a primeira instância para reabertura de prazo para a defesa. Isso porque, no entender da contribuinte, o parecer apresentado pelo AFR autuante em resposta à diligência que foi determinada pela dota representação fiscal, cujo objetivo era a análise da existência de cobrança em duplicidade, bis in idem, resultou em alteração dos termos da acusação fiscal inicial, tendo em vista a substituição do demonstrativo 1, que instruiu o demonstrativo anexo 1, que instruiu o auto de infração. Entende o contribuinte que deveria ser reaberto o prazo para a prestação de nova defesa. Em suma, é isso que trata o pedido retificatório. Eu vou meu voto. Ok. O pedido de retificação de julgado, previsto na Lei 13.457 de 2009, tem por objetivo corrigir decisão proferida em processo administrativo tributário maculada por erro de fato, ou seja, erro que decorra da falsa percepção da realidade e por meio do qual o julgador profere sua decisão, acreditando existir fato inexistente ou acreditando não existir fato existente. Analisando a primeira alegação da contribuinte, constato não se fazer presente o mencionado erro de fato, referente à suposta divergência de datas dos valores que são exigidos no auto de infração. Isso porque o texto da acusação do único item do AI inaugural é claro ao informar que o fisco estava exigindo valores de ICMS do período de junho de 2019 a abril de 2020, informação que é reforçada pela simples análise do demonstrativo de débito fiscal de folhas 4, no qual são calculados os juros e multas devidos em cada mês do período autuado. Aliás, a contribuinte já havia questionado suposta divergência de informações entre os dados que constam do auto inaugural e o teor do texto do relatório circunstanciado de folha 08. E o AFR autuante já havia esclarecido em sua manifestação de folhas 1979/19 e 82 a origem de tal divergência. Vou fazer a leitura, porque é importante deixar consignado aqui, que é assunto já superado. Com relação à alegação de que haveria descompasso, diz o AFR autuante,
Com relação à alegação que haveria descompasso entre o relatório circunstanciado, onde o fisco informa que a cobrança refere-se somente ao período a partir de junho de 2020 e o período objeto da cobrança neste AIM, observamos que o relato da infração constante no corpo do auto de infração descreve perfeitamente e claramente que a infração e cobrança refere-se ao período de junho de 2019 a abril de 2020, conforme o texto abaixo transcrito. E aí transcreve o texto do auto de infração, da acusação do auto de infração. Ele segue. No entanto, no relatório circunstanciado, documento de instrução do auto de infração, onde o fisco explica detalhadamente a infração para facilitar a análise pelo órgão julgador, o fisco informa que, em maio de 2019, a empresa estourou o sublimite de faturamento do Simples Nacional, ficando impedida de recolher ICMS pelo regime do Simples Nacional a partir de junho de 2020. Está óbvio que houve erro material na redação do texto ao informar junho de 2020, haja vista que o início do impedimento é o mês seguinte ao estouro do sublimite, em mais de 20%, ou seja, junho de 2019. Contudo, o relato da infração no corpo do auto de infração está perfeitamente correto, com a indicação correta do período e da infração, motivo pelo qual não há que se falar em anulação do auto de infração e imposição de multa. Eu sigo no meu voto. Como visto, não há erro de fato decorrente da falsa percepção da realidade, passível de ser corrigido na decisão retificanda, pois nela há a indicação correta do período a que se referem os valores que são exigidos no AIM inaugural, motivo pelo qual não conheço de tal alegação. A segunda alegação da existência de erro de fato, apresentada pela contribuinte em seu pedido retificatório, acusa a decisão recorrida de ter silenciado sobre a alegação de nulidade do AIM, em razão da juntada aos autos pelo AFR autuante de novo demonstrativo anexo 1, documento que veio aos autos das folhas 2037 a 2603, em cumprimento de diligência que foi determinada pela dota representação fiscal às folhas 2033. Importante mencionar de início que o resultado de referida diligência não inovou os termos do auto de infração inaugural, não alterou a descrição de sua materialidade, não alterou os valores originalmente exigidos, não alterou o período das exigências ou mesmo a capitulação das infrações e das multas imputadas à contribuinte. Referida diligência visava apenas verificar a ocorrência da suposta cobrança em duplicidade de valores, dúvida surgida em razão do demonstrativo anexo 1, o primeiro, de folhas 12/535, conter indicação de que alguns valores de operações ocorridas no mês de maio de 2019 estariam compondo as exigências desses autos, resultando em cobrança em duplicidade. Isso porque referidos valores também já haviam sido exigidos no auto de infração em imposição de multa número 4.137.260, dígito 8, lavrado contra a mesma contribuinte. E a resposta apresentada pelo AFR autuante em cumprimento da diligência foi taxativa, de inexistência da alegada cobrança em duplicidade. Veja ainda que o AFR autuante, ao cumprir a diligência, realizou a juntada de nova versão do demonstrativo anexo 1, folhas 2037 e 2603, agora sem conter linhas indicando operações do mês de maio de 2019, e o fez para demonstrar que a soma do ICMS devido no período de junho de 2019 a abril de 2020 era exatamente do valor que é exigido no AIM inaugural, sem qualquer diferença, pois nos cálculos originalmente apresentados não estavam sendo exigidos valores referentes às notas fiscais emitidas no mês de maio de 2019. Em outras palavras, embora a planilha de folhas 12/535 contivesse indicação de que operações ocorridas no mês de maio de 2019 compunham o valor exigido no presente AIM, na prática, referidos valores não estavam incluídos na somatória do valor exigido, fato que restou demonstrado com a juntada do novo demonstrativo anexo 1, cujo valor total é exatamente o que consta lançado no AIM inaugural. Assim, o resultado da diligência não ocasionou qualquer alteração nos termos da acusação fiscal, como equivocadamente entendeu a contribuinte, não sendo o caso, portanto,
de reabertura de prazo para a prestação de nova defesa. E torna-se importante mencionar também que a decisão retificanda não se mostrou omissa, tendo abordado o referido tema nos seguintes termos, e aqui eu transcrevo trecho da decisão retificanda, parte do relatório, parte da parte decisória, onde esse assunto é abordado e analisado. Não há que se falar, portanto, em omissão ou erro de fato a serem corrigidos quanto ao segundo tema apresentado no pedido retificatório, sobretudo por não se fazer presente qualquer das situações que seja necessidade de devolução dos autos à primeira instância para fins de apresentação de nova defesa, como equivocadamente entendeu a contribuinte. Pelas razões expostas, não conheço o pedido de retificação de julgado. É como voto. Presidente, eu acho que eu preciso só fazer uma retificação no texto, por erro de digitação aqui. É possível? Obrigado. Pronto. Só o Dr. Paulo confirmar a presença. Um segundo, só caiu meu EPAT aqui, estou entrando de novo. Pronto. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. O pedido de retificação de julgado de MS Instrumentos Musicais Irene foi não conhecido. Vamos passar para o processo de Braskem Polímeros. Irene é um pedido de retificação julgado. Relator doutor Paulo Maceta, não há protesto por sustentação oral. Bem, eu vou passar para o voto. É um processo que a nossa Câmara negou o provimento do recurso ordinário, num voto que eu fui o relator, e a autuada entra com pedido de retificação de julgado. Vou passar para o meu voto no item 20, que fala: em seu pedido de retificação de julgado, a autuada apresenta como suposto erro de fato a incorreta interpretação do artigo 2º, parágrafo único, da Portaria CART 115/2014. Fato é que, em seu pedido de retificação de julgado, a autuada apresenta a interpretação dada pela decisão e sua interpretação. Certo é que o STJ já se manifestou no sentido de que, se um tema foi discutido no processo, não ocorre erro de fato. E é justamente isso que ocorre no presente processo. Assim, não há erro de fato no julgado. Caso a autuada entenda que houve erro na interpretação dos normativos jurídicos, o pedido de retificação julgado não é o correto remédio jurídico para a correção dessas alegações. É disposto, conheço do pedido de retificação julgado e ele nega o provimento. Assim, até para ser bem objetivo, a autuada fala: olha, o voto interpretou
o inciso segundo, né, fugiu o termo, mas interpretou o normativo dessa forma, eu entendo que deve ser interpretado de outra forma. Então, isso daí é a superior que vai ter que decidir. Só um momento só, doutor Paulo. Tem uma mensagem aqui do Oswaldo. Tá. Não, só um momento, é que o Oswaldo informou que o processo da Braskem está na pauta de hoje e está na lista do dia 16. Mas eu acho que foi equívoco quando enviei a lista para a pauta da semana que vem. Mas também não há pedido de sustentação oral. Então, a gente depois faz a correção Da semana que vem. da semana que vem. Eu já registrei o voto, presidente. Muito bem. O processo está em discussão. Só uma dúvida. Sim. Uhum. Quando não há o pedido de retificação de julgado, quando não há a verificação do erro de fato, sugeriram que era o caso de não conhecimento. Só em relação ao trecho final. Há conhecimento e ele se nega provimento ou não nega provimento? Eu sempre tive esse embate, nunca soube direito se conheço e não conheço, ou conheço e nego provimento. Em regra não vai mudar muita coisa, né? Uhum. Mas a Câmara Superior tem a tendência de falar que não conhece. Né? Então, Quando tá não ótimo. há retificação julgada, a Câmara Superior tem a tendência de registrar como não conhecido, do que conhecido e não provido. Você libera a edição para mim, daí eu vou alterar lá, Inácio, vou colocar não conhecido. No final não muda muita coisa, né? Só Sim. Eu também acho, era uma dúvida mesmo, porque acabei de passar por isso. Eu normalmente, se eu acabo conhecendo e não provendo, era o que eu normalmente faço, porque senão eu falo, eu nunca vou. Não vai ter nunca uma situação que eu vou conhecer e não prover, né? Conhecimento RJ. automaticamente é provimento. Né? Por isso que eu acabava fazendo dessa forma, mas eu vou seguir aqui o que o pessoal costuma fazer. Não conheço. Pelo menos ao tempo que eu estava superior, né, sempre era não conhecido, em geral. Eu acho que esse jeito que o Paulo apresentou correto. Porque mas enfim. Né? Porque se você não conhece, então por que você fala sobre ele, né? Ou seria... porque talvez o pessoal entenda o seguinte, né? Que a existência de fato, né, é um requisito para o conhecimento. Se não tem erro de fato, então não tem conhecimento. Né? Que o erro de fato é um requisito para a razão de ser a própria retificação, né? Diferente, digamos, de um recurso ordinário, que é a tempestividade e tal, né? A retificação de julgado também tem um requisito da existência do erro de fato. Então, se não é, então acho que o pessoal entende que é não conhecido. Ou pode ser conhecido e parcialmente provido, né? Sim. Pode ser parcialmente. Mas aí seria parcialmente conhecido e parcialmente provido conhecido. na parte conhecida. Isso. Nunca vai ser estranho, né? Mas já registrei, presidente. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Só um minutinho. Será que é o caso de mudar o trecho final da última frase, Paulo, para evitar que fale que há descompasso entre o conhecimento, o não provimento ou não conhecimento? Desculpa. Qual seria? No texto final do voto, colocar que não conhece. Não conheço. Não conheço. Já tá. No meu não tinha aparecido. Desculpa. Eu mesmo. Não. Eu falei isso. O que eu comi bola? Então, tá bom. Tá bom. Então, vou iniciar a votação.
Iniciada a votação, o pedido de retificação julgado de Braskem Polímeros LL foi não conhecido. Só um momento aqui, preciso encerrar o julgamento. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 9 de novembro de 2023. Agradeço a presença de todos e pedir a Oswaldo encerrar a gravação.